Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso A História do Brasil para Pais e Filhos. Meu nome é Douglas Medeiros, eu estou aqui com os meus filhos, podem se apresentar? Olá pessoal, meu nome é Davi. Meu nome é Samuel. E hoje nós daremos início. E para contar a história do Brasil, nós precisamos voltar um pouquinho e contar a história da formação de Portugal. E para isso nós vamos voltar no tempo, para o início da Idade Média, justamente quando essa história começou de forma mais abrangente. Naquela região da Península Ibérica, vários povos habitavam aquela região. O principal deles, os íberos, tanto é que ficou conhecida como Península Ibérica por conta dos íberos que moravam naquela região. Também nós tínhamos naquela região os suevos, os visigodos, os ostrogodos e vários povos bárbaros que habitavam a Península Ibérica naquela época. O que é península? Península é uma região cercada por água, ligada por apenas um ponto até o continente. E atualmente na Península Ibérica nós temos três principais países: Portugal, Espanha e Andorra, que é este pequeno espaço de terra que está aparecendo aí. Por volta do ano 500, foram se estabelecendo ali vários cristãos visigodos que professavam a fé cristã, porém eles eram arianos. Eles acreditavam na fé cristã, porém eles não acreditavam na divindade de Jesus Cristo. Eles professavam a religião chamada arianismo. Somente por volta do ano de 587 que eles se converteram, e ali em toda a região da Península Ibérica tinha o reino visigótico. Um tempo assim que praticamente o reino visigodo ocupou toda a Península Ibérica. Apenas no norte da Península Ibérica existia o reino suevo. É um tempo muito importante. Esse povo, na verdade, ele deu origem, né, a toda a cultura e a formação também do povo português, tá bom? A língua que eles utilizavam era o gótico, uma língua que foi extinta, né, posteriormente. Vocês querem fazer algum comentário sobre isso? Eu quero falar que os visigodos tinham um código de leis altamente influente na Europa, que foi a base do direito espanhol na Idade Média. Muito bom. E depois o tempo foi passando, tá? A sucessão do trono, do reino visigótico foi passando de pai para filho. E por volta do ano de 710, o rei Witiza, que era o rei visigodo, ele morreu e deixou o seu reino para os seus filhos. Ele tinha 3 filhos: Rodrigo, Ardão e qual que é o nome do outro? O nome do outro filho de Witiza era Ágila. Ágila. Então é Ágila, Rodrigo e Ardão. São os 3 filhos. E acontece que os 3 filhos se desentenderam, porque todos os 3 queriam ser o rei visigodo. Porém, o que aconteceu? Eles entraram em conflito, em guerra. Então aconteceu no reino visigótico uma guerra civil instaurada. Rodrigo assumiu o poder, sendo o rei visigótico. Porém, os seus irmãos entraram em litígio, em briga contra Rodrigo. E eles formaram como se fosse um bloco de oposição a Rodrigo. E alguns que pertenciam a esse grupo que eles formaram, um tal de Juliano, ele foi por norte da África, porque no norte da África era uma localidade ali que havia sido dominada pelos islâmicos.
por aqueles que professavam o islamismo, eram conhecidos também como sarracenos ou maometanos ou até mesmo islâmicos, tá? E esse Juliano foi até o norte da África, passando ali, né, pelo continente europeu, entre o continente africano. Tem ali o Estreito de Gibraltar. Ele entrou dentro do território e pediu ajuda para o líder muçulmano para que ele adentrasse a Europa para combater Rodrigo, que estava como rei visigodo. E o nome desse líder maometano era... Qual que é o nome dele mesmo? Tariq. Foi o Tariq, ele adentrou a Península Ibérica para combater Rodrigo. E uma batalha aconteceu, né? Infelizmente, os próprios irmãos e o grupo opositor chamou a própria... o que futuramente aconteceria com a Península Ibérica, toda a invasão islâmica, se deu a partir dessa imprudência, desse litígio, dessa briga, dessa divisão que aconteceu dentro do reino visigodo. Essa guerra civil, né, pai? Essa guerra civil. Oi, Guel, tudo bem? Que lindo, filho. Muito legal. Muito legal. Gente, dando continuidade aqui à nossa aula, o meu filho menor entrou aqui, o Miguel. Nós vamos continuar com a aula, tá bom, filhinho? Se você quiser ficar aqui, pode ficar, mas fica quietinho, tá bom? Muito importante é o que ocorreu nessa época, porque aconteceu um ano depois de Rodrigo ter assumido o poder, precisamente no ano de 711, aconteceu a Batalha de Guadalete. Por que chama Batalha de Guadalete? Porque essa batalha aconteceu às margens do rio Guadalete, quando esse líder, Tariq, que era o líder muçulmano, combateu Rodrigo, venceu Rodrigo e matou Rodrigo. E pai, você sabe por que o líder muçulmano conseguiu derrotar Rodrigo? Pois bem, ele conseguiu derrotar Rodrigo porque a tropa de Rodrigo, o exército de Rodrigo, se dividiu contra Rodrigo, traiu Rodrigo e foi lutar ao lado do Tariq, o líder muçulmano. Muito bem explicado, filho, muito obrigado. E aí, a partir dessa briga, o que aconteceu? Essa batalha, essa vitória dos islâmicos, eles verificaram que os visigodos estavam totalmente divididos. E um reino dividido entre si não pode se subsistir. Eles viram uma oportunidade para conquistar toda a Península Ibérica. E foi isso que aconteceu. Os islâmicos adentraram toda a Península Ibérica. E naquela época, né, tinha um outro líder, que era o califa, um governador do Estado Islâmico, que enviou, naquela época, Mussa, enviou cerca de 18 mil soldados para que pudesse invadir e tomar conta de toda a Península Ibérica, aquele reino visigótico que foi totalmente dilacerado e dividido. Em primeiro lugar, pela ganância do povo. Em segundo lugar, pela imprudência de ter convidado o próprio inimigo para adentrar a sua casa. E avançando por toda a Península Ibérica, apenas na região do norte da Península Ibérica, na região montanhosa das Astúrias, que um grupo de cristãos visigodos, eles fizeram a resistência a esse exército muçulmano, né? E várias batalhas que ocorriam, quando um nobre perdia a sua batalha, ou os povos perdiam a batalha contra os muçulmanos, eles se refugiavam nesta região das Astúrias. Foi aí que formou um grupo de liderança nas Astúrias e eles identificaram uma pessoa que tinha um alto nível, um alto grau de virtudes, que foi Dom Pelágio.
Dom Pelágio tinha um alto grau de virtudes e ele vivenciava isso tudo e ele foi aclamado o rei das Astúrias. Teve uma batalha no ano de 718, foi justamente a partir deste confronto que aconteceu, né? É a famosa Batalha de Covadonga. A partir desse confronto que Dom Pelágio foi aclamado rei das Astúrias e que eles conseguiram manter por um determinado tempo, né, toda a resistência, e os muçulmanos não conseguiram entrar naquele território, que era um território inóspito, era um território totalmente difícil de adentrar por ser uma região montanhosa, também o clima era bastante frio e ali eles conseguiram fazer essa resistência contra o exército muçulmano. Querem fazer algum comentário? Só queria falar que a Batalha de Covadonga aconteceu no ano de 718, que o rei Dom Pelágio conseguiu fazer resistência contra as forças dos muçulmanos. Muito bom. E depois desse período, o que ocorreu? No norte da Península Ibérica existia o Reino das Astúrias. E em toda a Península Ibérica, praticamente, foi o califado de Omíada tomou conta. Tá? Então, nós tínhamos apenas no norte da Península Ibérica o Reino das Astúrias. E todo o território da Península Ibérica havia sido tomado pelas forças islâmicas. E qual foi o objetivo? O que eles queriam? Eles queriam, em primeiro lugar, é claro, expandir o seu território. E, em segundo lugar, eles tinham o objetivo de expandir a fé islâmica. Porque aqui praticamente tinha acontecido a morte de Maomé, que é o grande líder islâmico, há 100 anos. Então estava viva a chama da religião islâmica, né, do seu propósito para a expansão de toda a fé islâmica. E eles queriam adentrar toda a Europa. E para que eles pudessem fazer isso, eles tinham que passar pelo território que hoje é a França. E naquela região tinha o reino dos francos, os povos, né, que habitavam aquela região. Eles fizeram uma grande resistência contra os islâmicos que adentravam ali por aquele território. Foi a conhecida e famosa Batalha de Poitiers, que aconteceu no ano de 732, quando o governador e líder militar Carlos Martel liderou, formou várias pessoas, formou ali camponeses, pessoas simples, artesãos, a uma vivência ali da arte da guerra e puderam combater e proteger a Europa da invasão muçulmana. Foi uma batalha incrível, né? Porque hoje nós podemos avaliar que se essa batalha não tivesse acontecido, provavelmente toda a Europa hoje professaria a religião muçulmana a partir da data de 732. Olha, a Batalha de Poitiers também foi conhecida como Batalha de Tours. Por quê? Porque exatamente na conclusão desse conflito, né, o líder muçulmano, que foi chamado Al-Gafete, ele foi morto na cidade de Tours. Então, como curiosidade também, eu acho que se vocês forem pesquisar... É Al-Gafeki. 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 Isso. Então, a Batalha de Poitiers também foi conhecida como Batalha de Tours, porque o líder muçulmano, como Samuel disse, Al-Gafeki, ele foi morto exatamente na cidade de Tours. E a partir desse ponto, pessoal, algo muito importante aconteceu, porque foi o início da chamada Reconquista, porque toda a Península Ibérica ela professava a religião cristã, eram católicos que viviam ali. E com
o avanço islâmico muçulmano até aquele ponto, em 732 começou a Reconquista. Eles, a partir dessa batalha com Carlos Martel, eles começaram a conquistar vários territórios em uma linha horizontal no norte da Península Ibérica. E aqui uma curiosidade, porque onde era o reino das Astúrias, se formou o reino de Leão. As Astúrias, esse reino mudou de nome. Ao invés de ser reino das Astúrias, passou a ser reino de Leão. E depois também, ao lado, né, do reino de Leão, formou-se o reino de Castela, o reino de Navarra e o reino de Aragão. Foram 4 reinos muito importantes que se formaram ali. As batalhas não pararam, né? Os muçulmanos queriam, né, tomar ali toda a Península Ibérica. E aí, aqui um fato muito importante, que o rei de Leão, ele convidou vários líderes da Europa para que viessem também dar suporte e ajudar contra a guerra contra os muçulmanos. E o rei de Leão, nessa época, era o Fernando I. E o Fernando I, ele verificou que um líder se destacou, né? Um líder francês que combateu ao seu lado, ele se destacou em heroísmo, em virtudes, no seu comportamento, em um alto grau ético. E ele disse: eu vou entregar a mão de minha filha Teresa. E foi o que ele fez. Ele casou a sua filha Teresa com esse líder francês que tem o nome de Henrique de Borgonha. Foi conhecido como Henrique de Borgonha. E além da mão da sua filha, Fernando deu também o Condado de Portucale. Na verdade, o Condado de Portucale já é aqui o início do Estado português. O início da história de Portugal. A partir desta entrega, né, ele, é claro, como o suzerano, entregando ali um condado para um vassalo, essa relação que é muito forte na Idade Média, né? Toda a organização política, administrativa, econômica da época da Idade Média era constituída, né, o que nós chamamos de feudalismo, essa organização feudal, né, que são grupos, territórios que pertenciam a um líder, pertenciam ao rei, e ele cedia um determinado território para aqueles que eram considerados os vassalos. O suzerano era quem permitia que o vassalo ocupasse o seu território, desde que ele também, né, concedesse ali um percentual da sua produção agrícola e que devesse também ali a obediência militar, se porventura tivesse a necessidade de algum conflito, né? Então foi o início do Estado português, né, com esse posicionamento, né, do rei de Leão cedendo esse espaço. Depois tivemos várias fusões aconteceram. O reino de Leão se uniu com o reino de Castela, o reino de Navarra se uniu com o reino de Aragão, em todo esse trabalho nessa batalha da Reconquista. Vocês querem fazer algum comentário a respeito disso? E sim, eu tenho que falar que todas essas coisas foram entregues a Henrique de Borgonha no ano de 1065, e no ano de 1109 nasceu Afonso Henriques, o primeiro, que seria depois o primeiro rei de Portugal. No ano de 1139 aconteceu a Batalha de Ourique, e aqui diz a tradição que Afonso Henriques, ele tinha 30 anos, porque ele nasceu em 1109 e essa batalha aconteceu em 1139. Na Batalha de Ourique, diz a tradição que Jesus Cristo apareceu para Afonso Henriques, juntamente com um anjo de Portugal, e que disse para ele que ele teria a vitória pelo nome, por esse símbolo, que na verdade é o símbolo da cruz. E foi justamente o que aconteceu.
em 1139, Dom Afonso Henriques venceu aquela batalha contra os mouros, contra os sarracenos e islâmicos e se proclamou o primeiro rei de Portugal, Afonso I, o Dom Afonso Henriques. E ele era muito estratégico. Era uma pessoa que tinha uma capacidade organizacional, ele tinha visão e algo de primordial que ele tinha, o dom da construção política. Porque ele organizou um tratado de paz com os países vizinhos, fazendo com que foi o conhecido Tratado de Zamora, e nesse tratado ele determina que ele não entraria em litígio, em briga, com nenhum dos países que tinha ao lado dele. Então, foi muito importante esse ponto dentro da história, porque ele foi reconhecido também através de uma bula papal, tanto reconheceu o Estado de Portugal, o país de Portugal, e também reconheceu Dom Afonso Henriques, o Afonso I, como o primeiro rei de Portugal. Um outro ponto importantíssimo, no ano de 1297, foram definidas as fronteiras de Portugal, no Tratado de Acanizes. Foi uma estratégia de paz do rei Dom Dinis, estabelecendo ali em toda a região uma paz suprema, através desse tratado. E a partir desse ponto, Portugal é o país que possui as fronteiras mais antigas da Europa. Muito obrigado, pessoal, por acompanhar a nossa aula. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima aula. Um grande abraço, pessoal. Olá pessoal, eu sou a Mariana, esposa do Douglas, mãe do Davi, do Samuel e do Miguel. Nós estaremos sempre juntos nas atividades de cada aula. A primeira atividade é uma brincadeira que dá para envolver toda a família. Utilizando pecinhas de montar, blocos, Lego, vocês irão montar algo relacionado à aula. E aí poderão interagir e relacionar as informações da aula pertinentes a cada um, a faixa etária de cada um. Muito legal. Explica pro papai então o que é isso. O papai, eu sei que no reino tem exatamente uma espada do rei, um tapete que alguma pessoa dá. O tapete. Uma pessoa que conversar com ele, ele só alguma pessoa, o servo dele, e ele põe um tapete, daí todo mundo toca trombeta. Sei. Muito legal. É o tapete, esse daí é um trono que o rei visigótico está sentado aí? Opa. Ele tá até com uma coroa, é isso? Na segunda atividade, você falará ao seu pai, sua mãe ou até mesmo para o seu irmão mais novo, com suas palavras, o que você entendeu da aula. Hoje, Guel, eu vou te contar a história de Portugal, tá bom? Portugal foi um país lá na Europa, em outro continente que não é o Brasil, tá bom?
O reino visigodo tinha muitas regras. Essas regras foram usadas na Europa, que é em outro continente que aconteceu, Guel, uma guerra civil. O que é uma guerra civil? É uma guerra que acontece no... Uma coisa que os países lutam. Guerra é uma coisa que os países lutam, só que... Para defender os países. Isso, aconteceu uma guerra civil no reino visigodo, entre os filhos do rei Witiza. Witiza. Os filhos do rei Witiza, sabe como eles chamavam? Eram 3 filhos. Um era Ágila, o outro era Ardão e o outro era Rodrigo. Essa guerra civil aconteceu em 710. Aí tinham pessoas que gostavam do Rodrigo, tinham pessoas que gostavam do Ágila e tinha pessoas que gostavam do Ardão. Sabe o que é a Batalha de Guadalete? Batalha. É uma batalha e Guadalete é um rio. Chama Batalha de Guadalete porque estava do lado do rio Guadalete. Foi o rei Rodrigo que estava batalhando contra o líder muçulmano e também com seus irmãos. Olha, os irmãos brigaram, né, Guel? Não pode brigar, né? Agora tem a Batalha de Covadonga. Isso, Covadonga. Repete comigo, Covadonga. Isso. A batalha foi entre o reino das Astúrias até o reino muçulmano. Entendeu? Aí, o reino das Astúrias era governado por Dom Pelágio. Isso, o reino das Astúrias ficava lá no norte. Sabe o que é norte? Sei. Sabe? Então tá. Onde o pinguim mora. O pinguim? Guel. Na batalha de Orique, que ele batalhou e ganhou tudo. Aí o rei falou assim pra ele: eu vou dar a minha filha para você se casar com ela, e ainda vou te dar uma cidade, um país que vai se chamar Condado de Portucale ou Condado Portucalense. Portugal povoou o Brasil, Guel. E é só, Guel. Na terceira atividade, você fará um resumo escrito sobre aquilo que você entendeu da aula, sobre aquilo que você falou no exercício 2. A quarta atividade são 2 questões. São perguntas que você vai copiar no seu caderno e vai responder depois. Então eu vou fazer a primeira questão. Qual rei assinou o tratado de não litígio entre os suzeranos e por que isso foi importante para Portugal? A segunda pergunta da atividade 4 é a seguinte: um reino dividido não subsiste. Durante algum tempo, o reino visigodo ficou dividido e isto abriu espaço para a invasão islâmica. Cite 3 vícios dos líderes visigodos que permitiram essas invasões e, por conseguinte, 3 virtudes daqueles que lutaram pela reconquista. Lembrando, pessoal, que vício é um hábito mau e virtude é um hábito bom. Muito obrigada, pessoal. Nós nos vemos na próxima aula. Tchau!
Na próxima aula falaremos sobre as grandes navegações e como Portugal foi o pioneiro neste assunto. Portugal conseguiu inovar a tecnologia de toda a história com as grandes navegações. Te vejo na próxima aula.